Olá, querido, seja bem-vindo. E aí a gente lembra daquela história da mulher de Ló, em Gênesis 19, 26. A mulher de Ló, ela olhou para trás e ficou convertida como uma estátua de sal. Deus mandou os seus anjos irem até Sodoma e Gomorra para resgatar o sobrinho de Abraão, Ló. E ele deu uma ordem: não olhem para trás quando estiverem saindo, quando o fogo estiver consumindo aquela cidade. Mas aquela mulher se vira para trás, talvez querendo ver a ruína daqueles que ficaram, né? E Deus não gosta desse tipo de comportamento. Deus disse para ela não olhar, não se alegrar com a ruína alheia. Então ela olhou para trás e se converteu automaticamente numa estátua de sal. Então, na nossa vida, o olhar para trás é olhar para o passado. As mágoas do passado, elas destroem aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida hoje. As frustrações, elas têm interrompido futuros brilhantes. Aquela mulher, aquele homem que já ministrou louvor divinamente na igreja, hoje já não ministra mais. Porque tinha potencial para ser pregador, hoje já não prega mais. Os projetos vão ficando para trás. Sua vida vai perdendo o brilho. As decepções do passado vão tornando os seus sonhos em pedras. Por isso, cuidado, para não olhar demais para o passado e virar uma estátua de sal, assim como a mulher de Ló. Às vezes a pessoa chega, ouve a palavra, ouve a pregação, a palavra desce ao seu coração, ela toma a decisão de se render aos pés de Deus, mas na hora lembra do passado, lembra dos amigos, da família, e aí acaba endurecendo o seu coração e perde a bênção de Deus. E eu digo, prove a Deus e viva o que Deus tem preparado para você. Segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,9, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para o que os ama. Deus tem algo maravilhoso para você. Se você provar, se você botar o pezinho dentro da presença do Senhor, nunca mais vai querer sair de lá, porque é algo maravilhoso aos nossos olhos. Em Isaías 43, 25, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor que apaga as suas transgressões. Por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro mais. Então, amados, o próprio Deus, ele garante que seus pecados foram esquecidos por ele. Então não fique preso ao que Satanás tenta colocar no nosso coração. Que não vamos conseguir, que não somos amados, que não vai dar certo, que você nunca vai ser perdoado. Então ele vai colocando diversas situações para você duvidar daquilo que Deus já garante. Como diz o próprio profeta Isaías aqui: eu, o Senhor, que apaga as suas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. O Senhor já pagou um alto preço por você. Jesus já subiu aquela cruz por você. Jesus já selou a nossa aliança com Deus ali na cruz do Calvário. Então não é para a gente ficar relembrando o que éramos, né? O inimigo não tem mais esse poder de nos acusar, porque Deus garante que ele mesmo esquece. Amém? Então, amados, o próprio Deus garantiu para você. Em Miqueias 7,19 fala que o Senhor tornará a piedade de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Portanto, os nossos pecados eles foram jogados no mar do esquecimento do Senhor. E ninguém sabe onde fica o mar do esquecimento. Nem mesmo o inimigo de nossas almas sabe onde fica esse mar. Porque Deus escondeu o mar do esquecimento. Deus colocou uma pedra sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros do passado. Ele zera a partir de que você toma a decisão de seguir a Cristo como teu Senhor e Salvador. Porque nesse mar só tem pecado. Pecados grandes, pecados pequenos. E Deus não quer que olhemos mais para esses pecados. E nem que os demônios usem esses pecados para nos acusar perante Deus. Assim, ele impede a pesca criminosa de Satanás e seus demônios, que poderia regimentar os seus seguidores e ir ao mar e pegar os pecados e usar contra os eleitos do Senhor. O inimigo poderia pegar os pecados e fazer acusações e imoralizar os trabalhadores do reino. Mas Deus ele é onisciente e diz que ninguém tem o direito de te acusar, porque os seus pecados Deus lança no mar do esquecimento. Então, ele perdoou. Se ele perdoou, ele não vai permitir que outros usem os nossos erros do passado para jogar em nossa cara e nos desmoralizar.
Então você já foi perdoado, você foi perdoado na cruz. A Bíblia diz que sobre Jesus, como que nas suas mãos, naquele prego que foi martelado em suas mãos, tinha um escrito de dívida. Todos os nossos pecados estavam ali escritos no sofrimento de Jesus. Então foi por mim, foi por você, aquele tão grande sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então o inimigo não tem poder de te acusar, porque o sangue de Jesus te torna alvo como a neve, amém? Então o inimigo ele poderia pegar esse pecado e fazer acusações e tentar nos imoralizar, né? Mas como Deus, sabedor de todas as coisas, sabe que ele ia usar essa artimanha, Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Então está esquecido. Então não fique relembrando do que deu errado, de como era no passado, não. Daqui para frente, ou melhor, é de Cristo para frente. A sua vida vai evoluindo de Cristo para frente. Quando a Bíblia diz que Deus promete lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, isso quer dizer que Ele nos perdoa verdadeiramente e não nos trata como culpado de tais erros. A expressão lançar nas profundezas do mar é uma metáfora para indicar algo irrecuperável, isto é, algo que ficará definitivamente perdido. Então não há qualquer motivo para desconfiarmos do perdão de Deus. Se Ele nos perdoa, então estamos definitivamente perdoados. Porém, muitas vezes a expressão popular de que Deus lança nossos pecados no mar, no esquecimento, pode trazer a falsa ideia de que nossos pecados foram perdoados porque simplesmente Deus resolveu esquecê-los. Mas não é isso que a Bíblia diz. A justiça de Deus exige que todos os pecados sejam punidos, e nesse ponto não há qualquer exceção. O único motivo pelo qual Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais dele é porque tais pecados foram devidamente pagos. A questão é que nenhum pecador é capaz de pagar a culpa por seus pecados. Nossos méritos pessoais não podem nos justificar diante de Deus, como diz lá em Isaías 43, 26 e 27. Então, é aí que entra a perfeita obra redentora de Cristo. Se alguém hoje pode dizer que Deus lançou seus pecados no mar do esquecimento, é porque esses pecados foram pagos na cruz de Cristo. Em outras palavras, esses pecados esquecidos por Deus foram lembrados e castigados em Cristo. Foi Ele quem satisfez a justiça de Deus. O apóstolo Paulo escreve que aquele que jamais pecou foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? E, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1. Amém? E a gente precisa de uma certeza de que Deus não se lembra dos nossos pecados. E Ele nos dá essa certeza na sua palavra. Podemos ter certeza de que nossos pecados estão entre aqueles que Deus lançou nas profundezas do mar através da palavra enquanto estivermos neste mundo. Ainda estaremos sujeitos ao pecado. 1 João 1,8. Nós não estamos livres de pecar. Todos os dias nós pecamos, mas temos advogado fiel junto ao Pai para nos defender, Jesus Cristo. Amém? Então a questão é que muitas vezes nossos tropeços podem levar nosso coração ao engano da dúvida de que Deus lança nossos pecados no esquecimento. Então sempre que a gente erra, que a gente peca, o inimigo lança, tá limpo, tá perdoado, e por que pecou? Por isso, embora possamos nos sentir perdoados, através das experiências diárias de nossa vida cristã com Deus, a certeza de que Deus não se lembra mais dos nossos pecados é de caráter objetivo. Isso quer dizer que essa certeza não está fundamentada em nossos próprios sentimentos e sensações, mas nas promessas de Deus. Foi Deus quem prometeu o pleno perdão através de Jesus Cristo. E a boa notícia é que Ele é imutável e fiel à sua palavra, apesar das nossas falhas. 2 Timóteo 2,13. Então, sobre isso, o apóstolo João escreve: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 8,9. O segredo não é tentar justificar, esconder ou negar os nossos pecados, mas concordar com a palavra de Deus, que afirma que somos pecadores e que alcançamos perdão unicamente através de Cristo. Nós continuamos pecadores, mas alcançamos o perdão perante Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando olhamos para Cristo, como aquele que levou toda a nossa culpa e sofreu todo o castigo dos nossos pecados, e confiamos
que Ele satisfez plenamente a justiça divina em nosso lugar, então podemos dizer com sinceridade que Deus apagou as nossas transgressões e não se lembra dos nossos pecados. Sim, todos eles, sem exceção, foram lançados nas profundezas do mar, ou se preferir, no mar do esquecimento do Senhor. Você é livre para adorar, para conquistar, para viver os seus sonhos e a sua vida. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado e que apague toda a mágoa do passado. Amém, querido? Continue, no seu processo de purificação. A vida eterna, ela começa aqui na terra. A gente precisa começar a viver o processo de santidade aqui e terminaremos na glória com o Pai. Amém? Essa é a nossa vocação. Sede santo como eu sou santo. Assim Jesus nos ensinou. E que a gente continue nesse processo de santificação. A gente vai pecar amanhã? Vai. A gente vai continuar pecando, a gente vai continuar errando. Mas o sangue de Jesus vai continuar nos purificando de todo o pecado. Amém? Tem uma semana abençoada. Sábado a gente se encontra para orar juntos por paz, por cura, por libertação. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus.